Graças a Deus, boa noite, paz seja convosco. Vamos adorar o nosso Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador. um verdadeiro adorador. A minha oferta eu Ofereço a Ti, ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. pois Tu és Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não permaneces mereça, assim. permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Coloque a mão no seu coração, meu Deus A e meu minha Pai, oferta em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa agora cada pessoa que está comigo nessa noite. Cada pessoa que recebe, meu Pai, essa oração, seja abençoada, seja alcançada, seja agraciada pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, meu Pai, neste dia. Visita, Senhor, nesta segunda-feira, os Teus filhos, as Tuas filhas. Que essa seja uma semana de boas notícias, de portas abertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35 diz assim: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó, e acontece que um cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo, respondeu ele. E então Jesus disse: Veja, você está curado, porque a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que o viram começaram a louvar a Deus. Preste bem atenção, nós estamos aqui no capítulo 18
de Lucas. Nós lemos do versículo 35 ao 43 e acaba o capítulo 18. Ato contínuo, entra o capítulo 19, contando a história de Zaqueu. Quando Jesus entra em Jericó, agora capítulo 19, quando Jesus entra em Jericó, estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, que era chefe dos cobradores de impostos. Versículo 3, capítulo 19 agora. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, a uma árvore, uma figueira brava, né, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Preste bem atenção no que Deus colocou no nosso coração para ministrar nessa noite na Escola de Vencedores. A primeira passagem que nós lemos, Lucas 18, conta que Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó, e um cego, mendigo, Bartimeu, que vivia à beira do caminho, estava pedindo esmolas. Mas quando Jesus passa, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. E então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentam falar para ele: não incomoda o mestre, não incomoda o mestre, para de gritar, você não tem chance, para você não tem jeito. Mas ele gritava ainda mais alto, até que diz o texto que Jesus parou e mandou trazer aquele homem até Jesus. Trouxeram Bartimeu até Jesus. E Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? A primeira coisa que eu quero dizer antes de seguir aqui no texto: se Jesus perguntasse para você agora, o que queres que eu te faça? Você tem clareza do que você quer? Você tem clareza do que você quer para o seu negócio? Você tem clareza de onde você quer chegar com a sua empresa? Você tem clareza de que função você quer exercer? De que profissão você quer seguir? De que cargo você almeja? Você tem clareza para dizer de pronto, de imediato para Jesus, quando Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque alguém já disse que quem não sabe para onde está indo ou para onde quer ir, qualquer caminho serve. É preciso ter clareza do que eu quero. É preciso ter clareza do que eu sonho para o negócio, do que eu desejo para aquilo. Porque em alguns momentos da nossa caminhada, Jesus coloca pessoas do nosso lado, Jesus levanta pessoas para perguntar para nós: o que queres que eu te faça? E nós precisamos ter clareza para dizer de imediato, mostrar a visão, mostrar o sonho. Porque quando você tem um sonho e Deus prepara a oportunidade, você precisa estar pronto para abraçar aquela oportunidade quando ela chega. De imediato o cego respondeu: Senhor,
Que eu veja. Então Jesus diz para ele, então veja. Quando ele fala, Senhor, que eu veja, Jesus olha para ele e diz assim, então veja. Você quer ver? Então veja. Você está curado. Você está curado, a sua fé te curou. E aqui veio o maior dos segredos. Quando esse homem foi curado, ele não fez igual 9 dos 10 leprosos que foram curados e foi embora para casa. Ele não fez como muitas pessoas fazem quando recebem a vitória. Jesus disse para ele, veja, sua fé te salvou. Mas o texto diz que quando ele foi curado, ele começou a seguir Jesus. Versículo 43 do capítulo 18 de Lucas. No mesmo instante, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Então entenda bem, Bartimeu, ele começou, a partir desse momento da cura, começou a seguir Jesus. Se tornou um seguidor. A bênção que ele recebeu, ele não falou assim, obrigado e foi embora. Ele começou a seguir Jesus, andar com Jesus. Mas lembre-se, ele era mendigo. Não tinha dinheiro, não tinha patrimônio. O único bem que nós podemos dizer que esse homem tinha era uma capa, uma túnica, que era uma espécie de uma concessão dada aos deficientes para pedir esmola. Então, porque ele era cego, não podia trabalhar, vestia uma capa, e aquela capa dizia que ele estava autorizado a pedir esmola. Mas quando Jesus chamou ele, antes mesmo que ele fosse curado, ele já jogou fora a capa. Assim tem que ser a nossa fé. Eu tenho que acreditar que Jesus vai mudar a minha história. Não viver, entenda bem, sempre Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, mas não viver naquele espírito de comiseração, de coitadismo. Não, ele falou assim, Jesus me chamou, eu vou jogar fora a capa, porque eu creio, ele vai me curar, e eu vou sair da mendigância. E é o que vai acontecer. Quando ele é curado, a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus. E eles entraram em Jericó e passaram debaixo de uma árvore. Jesus olha para cima e tem um homem na árvore, chamado Zaqueu. Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. As pessoas começam a murmurar, dizendo que Jesus entrou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levanta. E Zaqueu diz assim, se eu tenho defraudado alguém, hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres. Preste atenção, Zaqueu está dizendo, se eu defraudei alguém, versículo 8, se eu roubei alguém, ele diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo quadriplicado. Aqui Zaqueu se levantou e falou assim, eu agora vou dar para os pobres metade dos meus bens. Você leu no texto, quando eu abri aqui, que Zaqueu era um homem muito rico. E ele está falando, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Qual o primeiro pobre que estava ali? Quem é o primeiro mendigo? Ex-mendigo agora, né? Que estava ali na frente de Zaqueu. Bartimeu. Zaqueu está dizendo assim, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Bartimeu está ali, eu sou o primeiro então, porque eu acabei de sair da mendigância agora. Você percebe? Quando você recebe uma bênção e vai embora, você fica naquilo. É naquilo que fica. Recebeu uma bênção. Mas quando você é uma pessoa de aliança,
você recebe a sua bênção, o milagre, a cura, a restauração, salvação da família, mas você continua seguindo Jesus, os milagres nunca são interrompidos. Ele acabou de ser curado ali fora, mas agora ele está recebendo prosperidade dentro da casa de Zaqueu, porque Zaqueu está repartindo os bens dele com os pobres, e Bartimeu estava ali, ele era um deles. Então entenda o que eu vou dizer para você. A nossa fé, ela tem que ser contínua. Eu não posso ser fiel um mês e infiel outro mês, fiel um mês e infiel outro mês. Eu não posso ser meio barro, meio tijolo. Uma hora eu ando com Deus, outra hora eu não ando. Não, tem que ser constante. A nossa fé tem que ser constante. Eu não posso parar por nada, por nada. Salomão, ele escreve Provérbios capítulo 2, versículo 2. Incline o seu ouvido para a sabedoria e aplique o seu coração ao entendimento. Clame por discernimento e por conhecimento. Grite em alta voz. Se procurar a sabedoria, como se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Olha só, Salomão, ele fala que o maior bem que um homem pode ter é a sabedoria. O conhecimento você adquire nos livros. A sabedoria você adquire na vida. Tem dois níveis de sabedoria aqui. Tem a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que Deus nos dá. E tem a sabedoria da experiência da vida, que não é através de conhecimento acadêmico, livros, aprendizado, mas é os exemplos que nós recebemos. Por isso que a Bíblia ensina que você deve buscar conselho. Na multidão dos conselhos se faz sabedoria, está escrito. Então você busca conselho nas pessoas mais experientes, você busca conselho nas pessoas mais velhas, você busca conselho com quem venceu, e você busca conselho até com quem perdeu. Porque você aprende com quem venceu e você aprende com quem perdeu. Na realidade, quando você ouve conselhos, você aprende o que fazer e o que não fazer. E a Bíblia fala que a sabedoria é um bem mais precioso do que a prata, do que um tesouro. Porque entenda uma coisa, quando Salomão, ele busca a Deus, e Deus diz, peça o que você quiser, Salomão. Salomão também sabia muito bem o que ele ia pedir. Salomão sabia o que ele queria. Salomão disse, eu quero, meu Senhor, sabedoria. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me dê sabedoria. E Deus diz assim para Salomão, porque você não pediu ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos, hoje eu dou para você sabedoria. E também dou, Deus disse para ele, riqueza e bens como nenhum outro antes de você teve. E também nenhum inimigo prevalecerá contra você. Veja, quando você sabe o que quer, e quando você prioriza as coisas do alto, seguir o Senhor, servir o Senhor, buscar a sabedoria dEle, você alcança até o que você não pediu. Provérbios 4, 7 diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria sim, com tudo o que possuis, e adquire o conhecimento. Olha só, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento, de conhecimento. Sabe o que está escrito aqui? Invista em conhecimento. Invista em sabedoria. Gaste seu tempo. Gaste sua vida buscando sabedoria, conselho, direção. Aprenda. Nós falamos muito hoje no mundo, né?
acadêmico, por exemplo, para professores, sobre formação continuada, para os professores se atualizarem cada vez mais, mas não é só no acadêmico, é em tudo. No seu negócio, você precisa estar sempre se aperfeiçoando, precisa estar sempre aprendendo mais, fazendo cursos, participando de feiras, de workshops, de congressos, para estar sempre crescendo, entendendo qual é a tendência daquele momento, quais são as novas modas, ferramentas, mecanismos, meios de venda, de compra, de parceria, porque quando você recebe conhecimento, quando você busca sabedoria, você emprega isso no seu negócio e na sua vida, você começa a crescer como nunca. A maioria das pessoas tende a, na primeira vitória, já se afastar de Deus. Veja, a primeira vitória é só um sinal. Bartimeu foi curado da cegueira, mas logo ali está recebendo bênçãos, porque Zaqueu está distribuindo riqueza para os pobres. Salomão, quando pede a sabedoria, não recebe só sabedoria, recebe sabedoria, entendimento, mas também recebe riquezas, bens. Então hoje, e eu vou orar por você agora, hoje, coloque no seu coração que você não pode se afastar do Senhor por nada, que você não pode abandonar a sua fé por nada. Cada vitória que você recebe é uma bênção, é mais uma das muitas bênçãos que Deus vai enviar para você. Se prepare, coisas maiores e melhores estão por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Por isso, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Gaste tempo, recursos, gaste sua vida aprendendo. Você sabe que dentro de uma família judaica existe um provérbio judaico que eles dizem: aprenda tudo com todos. Exatamente isso que eles falam. Aprenda tudo com todos. Você aprende com quem é da fé, você aprende com quem não é da fé, você aprende com quem venceu, você aprende com quem perdeu. Porque quem perdeu te ensina o que você não deve fazer. Quem venceu ensina o caminho das pedras. Dentro de uma família judaica, eles falam assim, eles são radicais nisso. Eles dizem assim: pode faltar pão, mas não pode faltar conhecimento. Não pode faltar livros. Por isso que o povo judeu é chamado o povo dos livros. Porque eles querem o conhecimento. E agora, tirando essa parte do conhecimento religioso, histórico, para o seu negócio, na profissão que você desempenha, você precisa se aperfeiçoar cada vez mais, ser cada vez mais preciso, cada vez melhor, porque está escrito também, quem escreveu foi Salomão: existe alguém excelente em seu ofício? Esse será colocado junto dos reis. Olha só, quem é excelente naquilo que faz, é colocado nos palácios. E eu quero profetizar sobre a sua vida: Deus vai colocar você nos palácios, Deus vai levar você a lugares que você jamais imaginou, Deus vai levar você a viver coisas grandes, seu negócio crescer, sua vida financeira, profissional, tudo que você tem falado com Deus, que você tem planejado. Lembre-se, se você andar com Jesus, a cada passo que você dá com Jesus, você vai sendo surpreendido. E Deus vai te surpreender nesse mês de junho, porque é mês de notícia boa. Hoje é apenas o dia 2 de junho. E Deus vai te surpreender com uma boa notícia. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós vamos falar com o nosso Deus. Se você pode, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Eleve os seus pensamentos ao Senhor.
E eu quero clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Plano para salvar, o pacto para selar, o silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Coloque a mão no coração, meu Deus e meu Pai. Nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento, nos dê clareza para tomar decisões, nos dê clareza para pedir aquilo que é necessário, saber o que pedir, saber o que clamar, mas mais do que tudo, que nós possamos seguir os passos do Senhor, continuar seguindo os passos do Senhor, diante de qualquer situação. As bênçãos chegam, mas nós continuamos te servindo. As vitórias chegam, mas nós continuamos caminhando contigo. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, vem agora com poder, com autoridade, e abençoa os empresários do Templo dos Anjos, abençoa os comerciantes, os lojistas, os profissionais liberais, os autônomos, os que trabalham numa fábrica, numa indústria, numa loja, num comércio. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham na rua, que trabalham com vendas. Abençoa aqueles, meu Pai, que trabalham dirigindo. Abençoa os professores, os dentistas, médicos, advogados. Abençoa, Senhor, os pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas. Meu Pai, abençoe as diaristas. Abençoe, meu Pai, aqueles que trabalham nos lares, a secretária do lar. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que hoje ouvem a minha oração. Seja qual for a profissão, seja qual for o negócio, o ramo de atuação, que a mão do Senhor esteja sobre eles e que o Senhor leve grande prosperidade, sucesso e riqueza na vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
e graças a Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Essa semana, Deus tem boas notícias para você. Essa semana, Deus tem coisas boas para realizar na sua vida. Se hoje você vai entregar uma oferta para Jesus, você vai entregar o seu dízimo, vai entregar um voto que você fez com Deus, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Eu quero consagrar a Deus o seu dízimo, quero consagrar a Deus a sua oferta. Você pode enviar através do Pix, doar, @quadrangularvilasonia.com, @quadrangularvilasonia.com. Você tem na tela também aí o QR Code, você tem também a chave Pix na tela para entregar a sua oferta, e eu quero consagrar a Deus nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro os dízimos, eu consagro as ofertas, eu consagro os votos do seu povo, e eu peço ao Senhor que abençoe agora cada dizimista, que abençoe agora cada ofertante desta igreja, que haja grande prosperidade, sucesso, riqueza na vida deles, e que o Senhor envie recursos, que o Senhor envie vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Adore Jesus através da sua oferta e através do seu dízimo. Fique à vontade. Queridos, que essa seja uma semana de vitória, que Deus te abençoe de uma forma abundante e poderosa, que você fique com essa palavra. Jesus está perguntando para nós: o que queres que eu te faça? E uma vez que o milagre acontece, continua seguindo Jesus, porque logo ali Ele tem coisas ainda maiores para fazer na sua vida. Amém, gente? Mês de junho, mês de notícia boa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus envie prosperidade, sucesso, riqueza, fartura, abundância para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio, em nome de Jesus Cristo. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, muito boa noite, fiquem com Deus, até quarta aqui na igreja, e amanhã 6 da manhã na nossa live da oração. Fica na paz.